O hip hop é um movimento artístico originado nos Estados Unidos que engloba música, dança de rua, discotecagem e grafite. Foi essa força motriz que inspirou o MC Joe a fundar o Matéria Rima em 2002, em Diadema. E no aniversário de 50 anos do Colégio Xingu, a escola recebeu uma apresentação do grupo, que utiliza a arte também como uma ferramenta de aprendizagem para estudantes. Isso se dá com uma abordagem lúdica e dinâmica, em oficinas que abrangem a cultura urbana realizadas pelo Matéria Rima em escolas públicas e em outros locais educativos. Pelo trabalho, o grupo recebeu o Prêmio Nacional Itaú Unicef em 2015, uma honraria concedida a organizações não governamentais que trabalham pela educação integral de crianças em situação de vulnerabilidade. Concorreu novamente 3 anos depois, quando alcançou o 10º lugar. Além dessa atuação importante, o grupo também realiza workshows, como o que é apresentado no Colégio Xingu, em que detalha os elementos da arte do hip hop e promove ideias como a valorização da aprendizagem e leitura, do respeito ao próximo, da autoestima e da cultura de paz. A seguir, conversamos com Joe e seu filho, o MC Nicolas, que já está despontando como herdeiro do seu legado de amor à arte. Eu sou Miriam Gimenez e está no ar mais uma edição do Xingu Cast. Olá, Joe, MC Nicolas, bem-vindo ao Xingu Cast. Olá, tudo bem? É uma honra estar com vocês aqui. Satisfação total, obrigado pela oportunidade. Imagina, a honra é Prazerzão. nossa. Ainda mais de conversar sobre um assunto tão importante, né, que é o hip hop. Inclusive aqui para a região do Grande ABC, vocês têm sede em Diadema, né? E eu queria começar justamente por isso. Como que começou o Matéria Rima, né? Da onde surgiu esse grupo? Bem, o Matéria Rima, ele surge de uma dificuldade que eu tinha na escola, né? Eu sou de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, e vim para a cidade de Diadema muito novinho, eu tinha apenas 1 ano de idade. Minha família, meu pai querendo mudança de vida, empregos melhores, né? Uma condição melhor para a gente, e saímos de lá e chegamos aqui, né? Eu não entendia nada, mas eu lembro que minha mãe falava que era uma cidade muito difícil, diferente do que era o nosso Pernambuco lá, uma cidade também, Diadema na época, nos anos 80, era considerada uma das cidades mais violentas do país. Então, essa questão fez com que minha mãe tivesse muito medo e trancasse a gente dentro de casa, sabe? Então, a gente não podia muito ir para a rua, porque ela achava que era um perigo para a gente. Então, era de escola para casa, de casa para escola, de escola para casa. Mas, como eu era pequenininho, eu ainda não tinha ingressado na escola. E meus irmãos falavam da escola em casa e eu achava tudo maravilhoso. Eu pensava que era um playground colorido, alegre, enfim. E aí, quando eu vou para a escola, eu vi que a minha escola não era tudo isso, não. E aí eu senti uma escola muito cinza, muito muro, muita grade, muito cadeado. E foi me sufocando. E assim, tem esse lance do bullying, né, que é uma coisa muito séria hoje nas escolas, que até hoje, infelizmente, acontece. E a gente sofria, a minha escola não tinha uniforme, por exemplo, então a gente ia com a roupa que tinha. Então você imagina, nossa roupa não era uma roupa legal, da moda, então já começava por aí. Eu sou negro, né? Então meu cabelo é crespo. E aí a galera já começava a tirar uma onda com meu cabelo, e aí falava que meu cabelo era ruim. E eu não entendia que meu cabelo não era ruim, meu cabelo é bom para fazer umas tranças enraizadas, para fazer um dread. Então, cada um nessa diversidade que é o bonito da vida. Mas como que uma criança vai entender se é um xingamento e tal? E aí eu fiz a evasão escolar, né? Tu contou resumindo, mas foi mais ou menos isso mesmo. E aí minha mãe muito preocupada com a gente fora da escola, eu, né, acabo na caminhada conhecendo o hip hop, né? Mas antes disso ela falava que se eu não estudasse, eu não ia ter os melhores empregos, não ia ter os melhores salários, e aí não ia ter as melhores geladeiras cheias de coisinha boa para me comer. E a barriga sempre apertou, porque a gente vivia sempre com muito curto ali as coisas, né? Era tudo muito difícil. Mas aí, quando eu conheço a cultura hip hop na rua, eu já gostava da música rap, né? Que a gente já trazia na bagagem um Luiz Gonzaga, um Alceu Valença, um Bezerra da Silva, que na época cantava Coco, Embolada. Então, esse canto falado, ele me aproximava muito já
do hip hop, do rap, né? Que eu conheci de São Paulo. E aí, mas eu não sabia que o rap fazia parte do hip hop, que tinha o breaking como dança, o grafite como artes plásticas e o DJ como o maestro ali, né? Eu só conheço isso depois, na rua, quando a molecada começa a falar isso para mim. E aí, de repente, surge uma ação num centro cultural próximo da minha casa e a gente começa a frequentar esse espaço. Então, esse espaço foi a salvação da minha vida, assim, porque ao invés de eu ficar na rua, eu ia para esse lugar. Mas esse lugar era parecido com a escola que eu tinha na minha cabeça. Era dançante, era alegre, a gente trocava informações, conversava e aprendia muito. E aí eu falei, é aqui que eu vou ficar, né? E aí eu fui estudando mais, sabendo sobre a cultura, que nasceu para trocar no Bronx, e nasceu para trocar a violência pela paz, a violência por arte, e a gente vendo muita violência, muita coisa ruim ao nosso redor, eu falei, é isso que eu vou pôr dentro da minha vida e vou tentar levar isso para os quatro cantos do mundo para poder também incentivar essa molecada e mostrar que é possível, através da cultura, da arte, da educação, transformar a nossa realidade. Mas até aí, então, aí era só o hip hop dentro da minha vida, né? Aí o Matéria Rima surge quando eu retorno para a escola. Porque como eu conheço o hip hop ali naquele momento, e a galera falava muito de cultura, de educação, e de que a gente ia atrás do conhecimento, eu comecei a ficar com vergonha por estar fora da escola. Aí eu retorno para dentro da escola com o aprendizado que eu tive na rua e começo a pegar as matérias que eu tinha dificuldade e fazer pequenos versos, pequenas rimas. E aí eu tiro minha primeira nota 10 na vida, assim, e a professora achou que eu tinha colado, e ela pediu para me cantar para ela, e quando ela... Aí daqui a pouco ela falou, meu, canta para a diretora, canta para a escola toda, e quando eu vi, eu estava realmente cantando no Brasil inteiro, na minha cidade eu já era conhecido para caramba, e aí começou os convites para a Alemanha, para a França, para o Senegal, e aí surge a ideia de mostrar isso para muito mais pessoas, e aí a gente pega a matéria da escola e transforma em arte, em rimas, e aí vira matéria, rima, e aí a gente dá início ao grupo. Esse nome, ele só foi dado em 2002, bem depois dessa história toda, a gente batiza de matéria, rima o grupo artístico. E aí a gente sai fazendo pequenas apresentações e tal. E em 2014 que o Matéria Rima, então, se institucionaliza e passa a se chamar Instituto Cultural e Educacional Matéria Rima, com a sede aqui em Diadema, São Paulo, Brasil. Sim. E aí você transformou um jeito de proporcionar aprendizagem dentro das escolas, né? Você fez um trabalho, vocês fazem um trabalho nas escolas, dessas instituições públicas quanto privadas, né? Como que funciona o hip hop como um instrumento de aprendizagem? Então, essa forma bem simples que primeiro surgiu comigo ali, de pegar a matéria da escola e fazer pequenos versos, foi evoluindo, né? Foi evoluindo para a dança, para o corpo e tal. Então a gente falou, meu, por que não? Vamos começar a desenvolver novas técnicas para isso. E aí a gente foi trazendo para a nossa base, depois a gente começou a conversar com alguns coordenadores pedagógicos, aí trouxe também para a gente não atrapalhar o que a escola já vinha fazendo, vinha desenvolvendo, então a gente queria ser mais um suporte para o professor, para os coordenadores pedagógicos, para a escola no geral, usar o que tem na rua, o que tem na sociedade, na verdade, usar de uma forma mais alegre, contagiante, né, com a linguagem da molecada, né? E aí, meu, foi dessa forma, foi uma forma muito sem querer, querendo, se é que você me entende, e que a gente desenvolveu hoje uma série de ferramentas de apoio ao professor, aos jovens e arte educadores também que trabalham com essa metodologia. E assim, a gente também tá sempre evoluindo, né? Porque cada escola é como se fosse uma cidade ali, tem os seus problemas, tem as suas qualidades, e aí a gente conversa muito com os alunos, com os professores, diretores, qual que é a dificuldade da sua escola? Qual que é o tema? Será que é um tema, às vezes, curricular, às vezes é uma parada de comportamento, né? Às vezes... E aí a gente vai fazendo músicas sobre esses temas, discutindo, fazendo dinâmicas para que a gente consiga abordar esses temas de uma forma mais lúdica, mais leve. É muito importante isso que o Nicolas falou, porque
Hoje, com as nossas pesquisas, onde a gente está andando, a gente percebe que pós-pandemia, nós todos, né, estamos com a saúde mental abalada. Então, é unânime, assim, em todo lugar que a gente vai, qual é o maior desafio? Saúde mental. E querendo ou não, sempre a gente já estava preocupado com isso antes de pandemia, porque a música, ela cura, a dança cura, né? As artes curam. Então, a gente já estava muito à frente, mesmo antes dessa problemática toda. Então, hoje a gente tem diversas formas já pronta de não solucionar, né? Não estou dizendo aqui que nós somos o dono da verdade, mas que nós temos prontas muitas coisas que já deram certo e que pode ajudar muito ainda muitas instituições e outros lugares que ainda querem trabalhar com esse tema. Então a gente está metendo marcha agora nessas histórias todas aí, nesse material que a gente tem, né, ao longo desses 20 anos, tentando ainda continuar a ajudar essa criançada, essa juventude que sofreu muito aí com esse isolamento social aí. Sim. E quais são os valores que o hip hop promove, né, entre essas crianças? A questão da autoestima, a cultura de paz. Eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre isso e como que é a receptividade dos alunos nessa troca que vocês fazem. Ah, o hip hop, na verdade, os 4 elementos, a dança, o grafite, a discotecagem e a música, o rap, ele é só um pretexto para chegar perto da criança e do jovem. Na verdade, a gente é muito mais, o hip hop ele é muito mais do que isso. É todos esses valores mesmo, a gente costuma dizer que nós somos uma extensão da casa, né? O que os pais, as mamães, os cuidadores dizem para as crianças, a gente fala de uma forma mais atraente, mais agradável, com gíria, com brincadeira. Então, a gente é um apoio, né? Então, a cultura de paz, como você falou, o amor, o respeito ao próximo, né? A empatia, todos esses temas que estão tão atuais hoje, a gente vem pregando há muitos anos. O hip hop sempre pregou. O hip hop hoje está completando 50 anos, né? Igual a Xingu, né? Xingu completando 50 anos, o Matéria Rima 20 anos. Então, é tudo festa. Então, nesses 50 anos, não foi diferente. Só que por ser uma cultura marginalizada, vindo da galera ali onde está os jovens e tal, ninguém entendia o que nós estávamos querendo dizer, o que a gente queria apresentar. Hoje, com o break nas Olimpíadas, né, que agora a galera vai ter oportunidade de ver a dança break nas Olimpíadas, e a ascensão de grafiteiros famosos como Gêmeos, o Cobra e tantos outros que fazem sucesso no mundo todo, está fazendo com que ajude o hip hop a mostrar realmente a sua cara, a sua faceta, que é essa, trocar a violência pela paz, a violência por arte, né? Mostrar caminhos mais agradáveis e saudáveis para essa molecada, essa juventude. Então, você imagina que a recepção é calorosa, né? Quando a gente chega, já chega fazendo barulho mesmo, é muito som, é gritaria, é dança, porque a ideia é essa. Só que tudo organizado. Parece no início que que está acontecendo uma bagunça, e não é. É uma bagunça organizada. A gente vai gritar, a gente vai brincar, a gente vai cantar, mas acima de tudo a gente vai conversar e vai sair dali melhor. A gente Sim. precisa sair daquele ambiente melhor. E o hip hop também, né? Eu acho que funciona como uma ferramenta de empoderamento, principalmente para os jovens em situação de vulnerabilidade, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso e também esse espaço que você falou que vocês é uma realidade que é mais recente, né? Vocês devem ter sofrido preconceito no início, as pessoas não entendiam. Me fala dessa dificuldade de mostrar verdadeiramente o que é o hip hop e dessa transformação que vocês pregam e faz na vida de todo mundo que tem contato com essa arte. Não, a arte em si, né, ela empodera, né? Se você não tá, quando você canta, quando você dança, quando você faz algo, o seu entorno já te olha diferente. Então, o hip hop ele faz isso com você. Nossa, você desenha tão bem. Nossa, você canta tão bem. Nossa, você se expressa bem. Mas tudo isso quem deu pra gente, assim, vamos dizer que foi o hip hop, mas não, a gente foi buscar, por exemplo, para mim falar melhor, para me escrever melhor, eu tive que ler bastante. Então, o hip hop ele te mostra esses caminhos, pra entendeu? você escrever seu próprio rap, né? Para você fazer seu grafite, você vai conhecer outras artes. É o conhecimento que no final de tudo acaba dando essa autoestima pra gente, né?
E o hip hop ele faz isso, ele só tipo abre os caminhos para você ir buscar esse leque, esse universo, esse mosaico de possibilidades. Então a gente fala dos 4 elementos, mas atrás disso tem fotografia, tem moda, tem uma série de outras questões que nós necessitamos para que o hip hop tenha uma vida saudável. Sim. E o hip hop ele também dá a voz, né, para quem normalmente nunca foi tão ouvido assim. Então, às vezes, até tem que ser. Durante muito tempo foi bem impactante, né? As palavras que os caras do rap usavam, os temas, o jeito de dizer, porque precisava ser impactante mesmo para que a gente fosse ouvido, né? Exatamente. E aí o que acontece? Dessa caminhada toda, as adversidades, eu não vou te dizer que foram milhares e ainda acontece. Acontece, nem tudo é só alegria, não. Né? A gente mantém esse sorrisão porque a vida é assim, ela precisa ser mais vivida e a gente precisa sorrir mais do que ficar só reclamando. A gente tem que levantar a cabeça, ter uma estratégia e seguir em frente. Mas a gente também precisa comemorar. São 20 anos, a gente tem uma casa aqui de 3 andares, onde a gente oferece oficinas, 9 oficinas, 9 artes diferentes para essa juventude. Então, é um sonho que a gente, né, essa é uma casa que a gente gostaria de ter quando criança, hoje a gente tem. Então, a gente tem o melhor equipamento para gravar, a gente tem as melhores tintas, os melhores espaços, arejado, grande, confortável, para que a gente desenvolva ainda mais as nossas habilidades. E assim, é um sonho mesmo realizado, porque no início do Matéria Rima, quando a gente ia apresentar essa proposta para as escolas, para diretoras, professoras, elas falavam, ó, hip hop na minha escola não, fazia bem assim mesmo, e independente do que a gente falasse, dos argumentos que utilizasse para falar, não, a gente só quer ser uma ponte entre a rua, a escola, o professor e o aluno, tentar, né, ser mais uma ferramenta para ajudar, o pessoal ainda não entendia tanto. Então, hoje, depois do Matéria Rima ganhar diversos prêmios, a gente ter a nosso espaço e conseguir, né, ir. As escolas hoje quer a gente, liga todo o tempo, pô, vem na minha escola pra gente, já é um sonho mesmo realizar. E assim, ainda tem muito caminho para ser percorrido, a gente precisa estar sempre prestando muita atenção, os nossos educadores aqui mesmo passam por formações periódicas para que a gente leve sempre uma mensagem não só de festa, de alegria, mas também que a gente ajude, sim, nessa construção dessa nova educação, dessa educação onde a tecnologia está inserida, onde tem as fake news, onde a inteligência artificial está mudando o rosto, fala. Então, a gente precisa realmente estar muito ligado, muito atento, porque é uma realidade e a gente precisa tá acompanhando essa evolução. Não é que a gente vai falar, não, tem que cortar, parar com tudo, com a internet. Não é isso. A gente precisa estar inserido realmente, conhecer a internet, para que não tenha esse pré-julgamento como teve com a cultura hip hop. Eu não conheço, então eu vou primeiro falar mal. Então, não, vamos primeiro conhecer para a gente achar soluções positivas para que a gente use as ferramentas da melhor forma possível. Sim, e é até legal essa coisa que o Nicolas falou, né, de que vocês não eram aceitos inicialmente, né? O ano passado eu estive no encontro de equipes de ajuda na Unicamp, que até o Colégio Xingu participou, e acho que foi você, Joe, que fez uma declaração que eu achei muito importante, que você falou que estava chegando numa faculdade, né? Você nunca tinha se imaginado entrando numa faculdade, você estava indo lá para fazer o show e mostrar sua arte, né? Isso é de uma importância muito, muito grande, né? Até de representatividade. Eu queria que você me falasse dessa oportunidade que vocês tiveram ali naquele momento. Não, a gente já foi algumas vezes lá, né? A gente já está até cheio de querer mesmo, porque é muito importante você ir numa universidade do porte da Unicamp, falar do que você construiu, da sua vivência, do seu aprendizado, e você ver pessoas ali interessadas no seu conhecimento. Isso é de um orgulho para minha mãe que você não tem noção. Porque, assim, eu tenho uma foto aqui de time de futebol das antigas, molequinho, que dali tem 3 pessoas vivas de 15 moleques, entendeu? Então, assim, a gente realmente está mudando toda essa forma de pensar a periferia. A periferia tem muito para dizer, a gente tem muito para mostrar. Então, e a gente aprendeu formas de nos educarmos, entendeu? Então, hoje a gente pode contribuir muito com as faculdades também. Eu vi também Racionais na Unicamp, é lindo isso, sabe? Assim, o livro do Racionais ser
também uma obrigatório na Unicamp. Então, são coisas assim que a gente se enche de orgulho, porque são pessoas que estão aí, estão vivas, né? Nós estamos fazendo história. Então, a gente está contribuindo, né, muito por esses 50 anos do hip hop, né? Então, em 2015 mesmo, nós ganhamos o prêmio Itaú Unicef como uma das práticas educativas mais importantes do país. Tinha 2.500 instituições do Brasil inteiro. A gente ganhou o prêmio regional e o prêmio nacional. E em 2018 a gente repetiu o feito, né? Ganhando de novo, ficando entre os 10 melhores. Então, mostrando que tem um caminho aí a ser seguido, a ser olhar, a gente precisa olhar, que é esse, não só o hip hop, mas como as artes no geral, precisa estar na escola. E quando eu digo as artes, é a sociedade, né? A sociedade precisa se sentir parte da escola. A escola é uma cidade e a gente está todo mundo lá e a gente precisa cuidar dessa escola pública, principalmente, né? Da escola que a molecada necessita, né? E é isso. Eu acho que nós estamos aqui para poder levantar essa bandeira e dizer que conte conosco que nós somos um apoio, uma peça importante. Sim. E é uma bandeira que também agora você passou para o seu filho, né? E acredito que ele vai levar, né? Como que está sendo essa troca aí entre vocês, desse legado e dessa história toda do Matéria Rima? Não, é bem legal porque eu convivo com meu pai assim em estúdios, em shows, camarins, desde que eu me entendo por gente, desde criancinha. Então, na real, a primeira coisa que me aproximou mais assim da cultura, de querer fazer parte, foi o lance das rimas. Eu gostava muito quando eu era criancinha, eu gostava muito quando as palavras combinavam, quando elas rimavam. Então, quando eu tinha 4 anos de idade, mais ou menos, que eu estava com meu pai ali em shows, camarins, já em algumas escolas também, quando as pessoas chegavam em mim e falavam oi, aí eu já respondia cara de boi. E aí qualquer coisa que a pessoa falava, eu já queria procurar alguma coisa para rimar. E aí fui desenvolvendo. Teve uma vez também na escola que tava aquela brincadeira de prezinho, eu ainda tinha 4 anos de idade. E aí aquela bagunça de pré, a professora pegou e falou assim: um, dois, três, senta rapidinho. Aí meus amigos todos sentaram, ficaram quietos, aí só eu em pé falei: senão vai virar ensopado de porquinho. Aí fiquei de castigo, meu pai chamado para ir na escola, porque tá respondendo a professora. E eu não tava respondendo a professora, na real só queria rimar. Três Porquinhos era uma música do Matéria Rima, onde o lobo mau é o crime, as drogas, os porquinhos ali somos nós tentando fugir, né, dessa, para não derrubar as nossas casinhas, né? E aí desde então fui lendo muito, escrevendo bastante, conversando muito com meu pai, né? Porque a gente conversa muito, ele fala, pô, a gente troca gíria, entendeu? Às vezes ele tá falando as minhas, eu tô falando as dele. E em 2015, na real, quando eu tinha 7 anos de idade, fui chamado pela TV Cultura, dos meus 7 até uns 12, a escrever música para os programas infantis da TV Cultura, então Cambalhota, Quintal da Cultura. Eu fiquei durante muito tempo fazendo as músicas para os programas lá. Em 2015, lancei meu primeiro disco, que se chama Somos o Futuro, que tem a produção do DJ 1. Esse disco me abriu várias portas, que logo em 2016 fui chamado para participar do Criança Esperança, e de um quadro do Criança Esperança que chamava Clique Esperança, que passou durante fantástico 4 domingos seguidos. Depois, pô, conheci a Europa, conheci várias pessoas, virei amigo do Lázaro Ramos, que me convidou para participar do Mister Brown, que era uma série que passava na Globo. Então, assim, aquela coisa que era uma brincadeira de criança de querer fazer rima, depois acabou se tornando algo muito maior. E hoje também poder ser referência para as crianças aqui da nossa comunidade, né? Tipo, quando a gente vai falar de rima, que quando crescer eu quero ser que nem você, e não só pela rima, mas também por tudo que a gente representa, que a gente faz. Então é muito legal assim ter o Nicolas com a gente, né, nessa história toda, porque é isso, né? Ele é o exemplo de que tá junto da família, tá junto das crianças, né? Mostrar esse carinho que a gente tem, que às vezes se perde, né? Famílias destruídas aí o tempo todo. Então acho que esse laço assim é muito bonito assim a gente mostrar que a gente pode conviver gerações diferentes e tá junto trocando as mesmas ideias, tá ligado? Então é isso aí, a gente, Matéria Rima segue aqui com um monte de dificuldade para manter as contas em dias aqui, mas é isso, a gente sempre com muito otimismo, entusiasmo, muita música, muita dança, a gente segue firme e forte no nosso propósito que é esse, sempre trazer uma alternativa boa, principalmente para os mais necessitados.
Que bacana. Ainda bem que vocês conseguem manter tudo isso, né? E tem projetos futuros que você possa adiantar para gente? A gente está aqui na nossa base, aqui, né, construindo o nosso almanac. Ele é essas práticas que eu te falei, né, que a gente foi, fomos desenvolvendo ao longo dos anos. A gente foi colocando isso dentro de um book. Não, a gente não sabe como ele vai ser ainda, se vai ser impresso, se vai ser virtual, digital. Então essas práticas a gente está selecionando tudo, fazendo toda a diagramação desse material que a gente quer fazer uma publicação desses 20 anos de estratégias, de metodologias, para que novas instituições ou educadores, enfim, consiga sair desses obstáculos que o Matéria Rima acabou enfrentando e tal. Então tem várias dicas, tem dinâmicas, tem depoimentos, enfim, vai ser um material muito lindo para registrar essa caminhada nossa. Então a gente está dedicado a esse trabalho, que vai vir com música, com uma série de coisas. E aí tem uma agenda que a gente já está criando desse ano aí agora. A gente vai estar o mês de maio e o mês de junho, todos os sábados no Itaú Cultural. Então é bem bacana vocês comparecerem lá, que a gente vai levar um pouco dessa nossa ferramenta socioeducativa para o Itaú Cultural nos sábados. Depois segue as nossas redes sociais, tudo, que a gente tem uma agenda muito linda aí para esse ano de 2023, comemorando ainda os 20 anos do Matéria Rima e seguindo firme e forte. Bacana. Joe, prazer conversar com você. Nicolas, a gente conhecer também. Muito obrigada pela participação aqui no nosso XinguCast. Miriam, um prazer, muito obrigado aí, valeu, obrigado a todo mundo do Xingu, um grande beijo e vamos aí trocando nossas informações aí para a gente sempre se manter de mãos dadas e seguindo firme e forte. É isso, Beleza. Obrigadão aí pela conversa, agradece todo mundo também do Xingu, a gente conheceu lá, teve uma recepção muito, muito bonita, já estamos com saudade, vamos voltar logo menos, e é isso, obrigado mesmo de coração. Valeu, Xingu, tamo junto! Obrigada, gente. Falamos sobre o uso da cultura hip hop como instrumento de aprendizagem com os MCs Joe e Nicolas, do grupo Matéria Rima. Este foi um podcast do Colégio Xingu. Eu sou Miriam Gimenez e até a próxima entrevista.